Boa tarde novamente a todos e todas. É um prazer recebê-los todos aqui, mesmo que virtualmente, né? Meu nome é Beatriz, sou graduanda do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, né? E faço parte do PET Matemática Pontal. Hoje nós iremos realizar nossa quarta rede de conversa do projeto Etnopetmate, que tem por objetivo apresentar como as diferentes culturas enxergam a matemática. Falaremos um pouco sobre a matemática dos ribeirinhos. Gostaria de informar a todos, né, que o nosso encontro será gravado para que, posteriormente, nós possamos atingir mais pessoas. Antes de iniciarmos, vou passar a palavra, né, para o professor Marcelo, que é tutor do PET Matemática Pontal. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, Beatriz. Boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam muito bem. Creio que alguns estão passando por algum momento de calor. Eu, por exemplo, estou aqui com muito calor, mas tenho certeza que nós vamos passar uma tarde aqui agradabilíssima. Eu gostaria assim, muito de agradecer a disponibilidade do professor Marcos Formigosa. Ele é professor da Universidade Federal do Pará. Ele atua na FAC Etno, né, Faculdade de Etnodiversidade, e hoje ele vai estar conversando conosco sobre descobrindo a matemática dos ribeirinhos. Esta conversa faz parte de um projeto maior, organizado pelo PET Matemática Pontal, que é o Etnopetmate, que tem justamente essa finalidade de discutir, né, os saberes matemáticos feitos por diversas populações, povos, classes sociais, né, culturais. Então, é um projeto muito bacana. A gente já teve uma série de atividades desse projeto, e essa vem somar, né, trazer mais uma dimensão dessa matemática para, né, para além da matemática, vamos dizer assim, clássica, que a gente estuda muitas vezes, apenas ela nos bancos das escolas, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui a todo o PET Matemática, na figura da Beatriz e da Lohane, que estão encabeçando a organização desta edição aqui do Etnopetmate, e desejo a todos uma tarde muito proveitosa, que o calor passe logo, né? Tenho certeza que com a fala do professor Marcos, com certeza vai ser uma tarde agradabilíssima e a gente vai conseguir superar o calor. Também não creio que todos estejam passando por calor, mas em Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, os termômetros estão com as temperaturas muito elevadas. O professor Marcos mais cedo me confidenciou que também no Pará não está muito diferente. Mas, deixando estas brincadeiras de lado, meu muito obrigado a todos vocês, e eu devolvo a palavra a Beatriz ou a Lohane. Bom, agora, então, dando início, né, à rede de conversa, nós convidamos o professor doutor Marcos Marques Formigosa. Ele é doutor em ensino pela Universidade do Vale do Taquari, mestre em educação em ciências e matemática pela Universidade Federal do Pará, especialista em extensão rural, sistemas agrários e ações de desenvolvimento pela mesma instituição, licenciado pleno em matemática também pela UFPA, e atualmente ele é professor adjunto da UFPA, vinculado à Faculdade de Etnodiversidade, como o professor Marcelo comentou. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, membro da Rede Internacional de Etnomatemática, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas Etnos do Xingu, compõe a banca de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação em Educação Superior, do MEC, tem experiência na área de matemática e ciências, né, com ênfase em educação matemática e ensino de ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, ensino de matemática, formação de professores que ensinam matemática, etnomatemática, alfabetização matemática, ensino de ciências, etnociências, educação do campo, educação ribeirinha, políticas públicas para o campo, movimentos sociais, educação não formal, extensão rural, sistemas agrários e ações de desenvolvimento. Bom, com esse currículo vasto, né, professor, tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa. É um prazer recebê-lo aqui para dialogar um pouco com a gente. Agradecemos muito
por ter aceitado esse convite. Esperamos que sejam enriquecedoras todas as discussões. Fique à vontade, qualquer coisa a gente vai estar aqui nos bastidores, e aviso ao público, né, que quem tiver perguntas pode ir mandando no chat, que num segundo momento o professor vai estar dialogando com a gente melhor. Boa rede de conversa a todos nós, e a palavra é sua, professor. Obrigado, meninas. Além dessa breve apresentação, eu agradeço imensamente pelo convite, de estar aqui conversando um pouco com vocês e trazendo um pouco daquilo que a gente tem feito enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto estudante também. Eu estou muito lisonjeado e feliz em saber que a gente pode estar partilhando um pouco daquilo que a gente vivencia por aqui, né? Talvez uma das coisas boas que a gente teve da pandemia é essa possibilidade de diálogo em rede que a gente pôde construir, que anteriormente pouco fazíamos uso. Então, apesar de todos esses pesares que a gente está tendo com a pandemia, como bem pontuou o professor, a gente espera que todos estejam bem, mas a gente também acredita que muita coisa a gente conseguiu mobilizar, a gente conseguiu resistir fortemente dentro desse processo, todo que a gente está vivendo, nos cuidando, e eu espero que todos nós estejamos nos cuidando para darmos continuidade nisso, tá bom? Então, meu muito obrigado mesmo, tá? Eu presumo que esteja falando para alunos de graduação, de diferentes instituições, talvez, e aí eu vou trazer um pouco para a nossa conversa de hoje, algumas explanações sobre o contexto ribeirinho amazônico, que é muito diverso, mas eu vou dar ênfase em especial no último que eu tenho vivenciado, que foi fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi ainda neste ano de 2021, tá bom? Então, outros elementos, a gente vai tecer comentários a respeito de outros contextos ribeirinhos também, mas a ênfase, ela se dará nesse formato. Então, eu vou fazer uma apresentação de uma maneira mais geral daquilo que me conduziu enquanto pesquisador, hoje, né, a discutir sobre questões ribeirinhas para culminar com a construção da tese de doutorado, né. Como bem pontuou o professor Marcelo eu esqueci o teu nome, viu? Me desculpa. Aí a gente trabalha como professor na UFPA, na Faculdade de Etnodiversidade, que é uma faculdade direcionada a formar professores que são oriundos de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tem alunos que são ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas. Então, esses sujeitos que compõem a nossa faculdade. E na nossa faculdade, a gente tem o curso de licenciatura em Educação do Campo e o curso de licenciatura em Etnodesenvolvimento. Esses dois cursos, como eu disse, são direcionados a esses sujeitos. Então, como o próprio nome sugere, as nossas pesquisas, as nossas vivências dentro desta faculdade, ela permeia por dentro, em conjunto com esses sujeitos, com essas pessoas que a constituem, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem colocar no chat, talvez seja algo que você acha extremamente necessário falar, é indispensável falar, você pode levantar a mão aí, fazer o recurso do uso da mão, tá? Para a gente, de repente, parar a apresentação sem nenhum problema, e aí sanar uma dúvida ou uma lacuna, de repente o áudio pode não estar bom também, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui para ajudar, para contribuir dentro dessa discussão que a gente está se propondo a fazer, ok? Eu fiz, claro, uma apresentação para que a gente possa também ter um olhar, visualizar, ver anotar algumas ponderações. Só queria lembrar as meninas que a ativação da gravação não foi feita, então, acho que... A gente usa uma ferramenta por fora. Tá? Eita, tá bom então. Então, vou iniciar aqui, tá ok? Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem, todo mundo? Puderem dar aí um sinalzinho, Sim. seria bom, tá? Perfeito. Ok, obrigado. Então, vamos lá começar aqui. Digam para mim o que estão visualizando, tá? A apresentação está na tela inteira, professor. Ótimo, obrigado.
Então, eu coordeno esse grupo de estudos e pesquisa sobre práticas étnicas do Xingu, e a minha tese de doutorado que eu defendi este ano, ela trata especificamente sobre práticas etnomatemáticas, que eu estou pluralizando, tá? Porque dentro de um contexto, a gente não encontra apenas uma prática étnica, a gente encontra várias, a depender da prática que é desenvolvida, tá? E essas práticas etnomatemáticas de alunos ribeirinhos, que foi o meu objeto da tese, eu analisei a partir de uma perspectiva pós-estruturalista que a gente vai visualizar mais adiante. Aqui eu fiz um recorte para mostrar os modos de vida ribeirinho pelo prisma da etnomatemática, tá bom? Então, aqui meu contato, meu e-mail, tá bom? Caso alguém queira anotar, fazer um contato posteriormente. Eu coloco essa primeira apresentação com o título Desembarcando, porque embarcar e desembarcar ela é uma prática contínua dos modos de vida ribeirinho nos barcos, né, nos barcos, como o próprio nome já sugere. Então, por que desembarcar? Porque, por vezes, a gente está dentro de uma embarcação e, por vezes, a gente está em outra, né, em outro contexto também. Então, isso tem acompanhado a minha vida, né? E aí eu costumo dizer, para uma música, inclusive, parafraseando uma música de um artista paraense, chamado Manuel Barata, que ele chama que o rio é nossa rua. Na Amazônia, a gente toma o rio como sendo nossas ruas, porque é o que mais a gente tem, é predominante, tá? Então, esse lugar aqui é o meu lugar de pertença, é a minha rua, é onde eu nasci. Eu nasci nesse lugar, nesta casa que eu estou mostrando para vocês. Então, eu nasci aqui, é aqui a minha casa, desse outro lado do rio, fica em frente à cidade de Bagre, na ilha do Marajó, que fica bem aqui nesse mapinha. Então, esse foi o meu primeiro embarque, ou seria o meu primeiro desembarque, a depender do olhar que a gente vai tomar, tá? Então, aqui eu tive meus primeiros contatos com o rio, desde a minha nascença, dentro desse contexto aqui. Quando eu fiz vestibular, eu fiz para uma cidade chamada Abaetetuba, que já é essa verdinha bem aqui, ó, e o contexto também é de uma cidade ribeirinha. Então, tudo isso aqui são embarcações, pequenas embarcações, tipo essas aqui que vocês estão vendo, que estão enfileiradas em frente à cidade de Abaetetuba, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Belém. Uma observação importante para fazer aqui, no lugar onde eu nasci, é que a gente só consegue chegar na cidade de barco, a gente não consegue chegar por rodovia. E para chegar até esta cidade de Belém, que é a capital, até essa cidade, que fica aproximadamente 200 quilômetros, de barco são 12 horas. Em geral, a gente sai às 6 horas da tarde e chega às 6 da manhã. Aqui em Abaetetuba já é um transporte que pode ser feito também por rodovia, mas também predomina, 50% do deslocamento pode ser por barco. Essa imagem aqui, ela me lembra muito também, tem uma relação muito forte com o meu lugar de pertencimento, porque constitui muito o cenário ribeirinho de Abaetetuba, muito próximo ao qual eu nasci. Então, uma relação de pertencimento também aqui dentro desse contexto, tá? E eu fiz o meu mestrado em Belém, nesse pontinho azul aqui, né? E eu tive a possibilidade de fazer a pesquisa dentro desse contexto aqui. E foi apenas quando eu fiz a especialização na área de extensão rural que eu percebi o potencial que se tinha de trabalhar com a perspectiva da etnomatemática relacionando com os saberes dos ribeirinhos. Na minha graduação, por exemplo, eu não tive oportunidades como essa e com o PET, que vocês estão tendo, muitos de vocês estão tendo, para poder desvendar outras possibilidades, outras racionalidades matemáticas existentes. Eu só fui conseguir descobrir isso numa pós-graduação a partir de outras vivências, de grupos de pesquisa, de outros eventos, tá? E em 2016, eu me mudei para a cidade de Altamira, após ingressar via concurso público para professor da Universidade Federal do Pará, e desde então estou aqui. Então, eu consigo desenvolver, dei continuidade à pesquisa
com o contexto ribeirinho. No entanto, diferente de Abaetetuba e diferente do Marajó, lá onde eu nasci, o modo de vida ribeirinho dessa região, ele é muito diferente, ele é totalmente diferente. Nesses 2 primeiros aqui, os modos de vida, eles são determinados pelos ciclos das marés. Nesses últimos aqui, que é do Xingu, aqui não existe ciclo de maré, é 6 meses de cheia e 6 meses de seca, como o professor falou há pouco, né, nós nos confidenciamos nos bastidores há pouco, que aqui a gente consideramos 2 estações do ano apenas, né, o inverno e o verão amazônico. Nesse momento, a gente está dentro do verão amazônico, sem chuva, então os rios estão muito secos. E quando os rios estão muito secos, as pedras que compõem o rio, elas ficam à amostra, expostas. Então, a circulação de embarcações aqui, ela é bastante reduzida, diferente dessa região aqui de Abaetetuba e daqui do Marajó, porque há um grande risco de que as embarcações batam nas pedras. Então, só consegue navegar por esse rio os ribeirinhos, em embarcações bem pequenas, e os conhecedores dos rios, tá? E também, o que chama atenção aqui é que dentro do Xingu não existe apenas os ribeirinhos, e também esses ribeirinhos, por vezes, são chamados de beiradeiros, por eles morarem na beira do rio, tá? Existem também outros personagens, outras gentes, como chama a professora Jane Beltrão, da UFPA. Existe, por exemplo, os indígenas que moram também, que compõem esse cenário. Mas a minha investigação do doutorado, ela se enveredou para hoje o que eu chamo também de ribeirinho, tá? E aí eu vou falar um pouco desse contexto do Xingu, né, dos ribeirinhos do Xingu, porque, como eu disse, são muita gente que constitui, né? Antes mesmo do que hoje a gente denomina de ribeirinho ou beiradeiros, os indígenas já viviam nesse lugar, né? Como bem conhecemos sobre o processo de exploração do Brasil, quando ocorreu, já havia gente dentro desse espaço. Então, o espaço já era ocupado por outras pessoas, né? E esse contexto aqui do Xingu, ele se deu por diferentes processos de ocupação, né? Um deles, a gente pode dizer que foi no período da colonização, a partir da exploração das drogas do sertão, onde os portugueses conseguiam avançar para dentro da floresta por meio dos rios em especial, como também, dentro desse contexto da exploração das drogas, a escravidão indígena que ocorreu na região. Além disso, a gente tem um outro momento histórico, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde a Amazônia era uma grande produtora da borracha, e houve muitas migrações de pessoas, em especial dos nordestinos, para a região amazônica, e muitos deles ficaram conhecidos como soldados da borracha, tá? Um outro fato histórico que é importante pontuar é a questão da ditadura militar, quando houve uma política massiva do governo militar em trazer homens sem terras para terras sem homens, né? Porque a densidade demográfica da região amazônica já é pequena hoje, você deve imaginar como era na década de 70. E aí, dentro desse processo de vinda dessas famílias para a região, a gente também teve a construção da rodovia transamazônica, que começa na região nordeste e atravessa toda a região norte, chegando até o estado do Amazonas. Então, esse processo aqui, esses diferentes processos de ocupação, permitiram construir o sujeito ribeirinho que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem, por exemplo, ribeirinhos que são filhos de nordestinos, que houve casamento de indígenas com não indígenas, e assim por diante. Então, é um misto de sujeitos que constituem esse espaço, esse contexto, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Então, o espaço sociocultural do sujeito, do Xingu, ele tem muitas influências, assim como qualquer outro, do tempo e dos fatos históricos, né? Por esses apontamentos que eu já fiz há pouco, né? Óbvio que a vinda de um nordestino,
ou a vinda de um sulista que veio para cá, para a região, também traz consigo muito dos seus modos de vida, que isso vai influenciando também, ou se juntando com os modos de vida das pessoas que já por aqui já estavam, tá? Então, os distintos modos de vida presentes no Rio Xingu, eles demonstram como o lugar foi sendo construído, né, pelas pessoas, a partir dessas relações subjetivas que cada um delas já possui, né, influenciadas pela cultura indígena, pela cultura negra, nordestina, portuguesa e etc., né. Então, dentro desse contexto todo que a gente tem um que é bem marcante para a gente aqui da região, que é a escola ribeirinha, que também constitui esse espaço. Então, não são muitas que existem, no caso aqui de Altamira, porque as comunidades elas são bastante isoladas, então, às vezes, é uma pequena escola que existe numa comunidade para atender um grupo muito reduzido de alunos. A escola que eu investiguei, por exemplo, ela tem apenas 12 alunos, e funciona no formato multiano, ou como a literatura também apresenta, multisseriado, tá? Aí eu trouxe um pouco de como que eu olhei para essa questão desse sujeito ribeirinho a partir da etnomatemática, né? Então, eu tomei as ideias iniciais de Ubiratan D'Ambrosio, né, de pensar as dicas de matema, as diferentes formas de racionalizar, de matematizar dos grupos distintos, e tomei uma ideia da professora Gelsa Kinijnik, em que ela trata dos pressupostos filosóficos de Michel Foucault e Louis Wittgenstein, que ela chama de caixa de ferramentas, que dão suporte para ela fazer análise acerca dos diferentes modos de vida que constituem, que fazem parte de grupos diversificados, tá? Então, as etnomatemáticas eu tomei como sendo potencializadoras de resistências, porque é a partir dessas práticas que esses grupos desenvolvem, que eu estou denominando de práticas etnomatemáticas, né? Porque nós bem sabemos que esses grupos desenvolvem várias racionalidades que eles nem denominam como sendo etnomatemática. Somos nós, a instituição, os pesquisadores que assim a denominamos, né? Então, em Wittgenstein, a gente vai ter uma ideia sobre o que é o modo de vida, né? E aí, se a gente vai tomar outros teóricos, a gente vai ver que são as culturas que cada um desses grupos mobiliza, ou consegue mobilizar, tá? E esses grupos, né? Esses grupos que mobilizam esses diferentes modos de vida, eles também mobilizam diferentes gramáticas, tá? Essas diferentes gramáticas, ao que eles chamam de possuem jogos de linguagem, ou seja, possuem regras próprias desse contexto. Então, por exemplo, eu não consigo dizer que o mesmo jogo de linguagem que é mobilizado pelos ribeirinhos do Rio Xingu, que não tem ciclo de maré, é semelhante ao jogo de linguagem que os ribeirinhos da região do Marajó, que é onde é o meu lugar de pertencimento, ou de Abaetetuba. Por quê? Porque lá já tem uma outra mobilidade pelo rio, influenciado pelo ciclo de marés, né? No entanto, independente do contexto ou dos jogos de linguagem que esses grupos mobilizam, eles podem ter semelhanças de famílias, que Wittgenstein chama neste formato, com aqueles que são mobilizados dentro da escola. Então, mesmo que eles não tenham dimensão de que isso ocorre, a gente consegue perceber. É por isso que a gente diz semelhanças de família. A gente começa a perceber grau de parentescos entre esses diferentes saberes, os saberes que são mobilizados na sala de aula, institucionalizados, e aqueles saberes que são mobilizados por esses grupos, pelos sujeitos que constituem esses grupos, tá? Em Michel Foucault, a gente vai tomar as ideias dos discursos predominantes que existem, no sentido de dizer que esses saberes, em geral, desses grupos tomados como grupos minoritários ou grupos excluídos, eles são saberes tidos como inferiores, que os saberes ditos verdadeiros ou que as sociedades criam como regime de verdades, elas são aqueles que devem ser tomados como padrão, né? São saberes que devem ser tomados como referência. Então, em virtude disso, esses saberes, quem tem o domínio dele, tem o poder, obviamente, né? Então, dentro de uma discussão
epistemológica, filosófica, a gente vai seguindo nessa direção. Então, as sociedades, elas acabam criando regimes de verdades em torno de dizer que, olha, o que essa galera aí faz, o que os ribeirinhos fazem, não nos interessa saber esses saberes que são mobilizados dentro da escola. Isso que as crianças precisam aprender. Não são aqueles saberes que lá estão postos. A própria matemática, por si só, ela também criou seu regime de verdade, né? E a gente acabou acreditando muito nisso, de ser uma ciência inquestionável, uma ciência exata, neutra, né? E esse foi um regime de verdade que ela criou também para manter o seu status quo, né? Então, isso também é uma das ferramentas que a matemática se utiliza, né? E dentro dessa ideia toda, a gente pensa ainda por Foucault ideias de resistência. Na resistência não no sentido da luta bélica, mas no sentido por exemplo, no caso dos ribeirinhos, de permanecer no lugar, de desenvolver essas práticas, de mesmo sabendo que, para além desses saberes que eles mobilizam, que eles possuem, existem outros, mas eles acreditam, eles continuam desenvolvendo esses saberes, porque são saberes que foram aprendendo por gerações e que esses saberes mobilizam os seus modos de vida, né? Então, isso é um fator bem interessante de se pontuar, tá? Para que a gente pudesse desenvolver a pesquisa, e isso é um elemento indispensável para quem pensa em fazer pesquisa, seja com comunidades indígenas, ribeirinhas ou quilombolas, é a necessidade de discutir interculturalidade, numa perspectiva do que alguns autores chamam, como Catherine Vage, Fleury, Kandel, de descolonizar saberes, de descolonizar conhecimentos, né? De mostrar que, para além daqueles conhecimentos que são institucionalizados, existem outros que são mobilizados por diferentes grupos, né, culturais. Então, é preciso discutir sobre interculturalidade, mas a gente também precisa entender um pouco sobre cultura. O que é efetivamente cultura? Em geral, a gente tem uma ideia de cultura como sendo culturas inferiores e culturas inferiores. Então, a gente toma como referência a cultura europeia, a cultura eurocêntrica, a cultura geralmente heteronormativa, né? Em demérito a outras formas, a outros saberes, a outras culturas que são produzidas por distintos grupos, como os ribeirinhos. É como se os saberes, as culturas que são mobilizadas por esses grupos, fossem tomadas como inferiores. E aí é preciso conhecer a cultura branca, né? A cultura europeia, a cultura que é ocidental, para ser tomado como verdade. Enquanto eu não tenho propriedade dessa cultura, eu posso ser considerado um sujeito sem cultura, né? Então, as desconstruções sobre o que é cultura é muito interessante de se pensar, tá? E essa desconstrução ela vai acontecer pelo olhar da interculturalidade, do qual a gente fez uma discussão em torno desse pensamento, de pensar que, para além de não é no sentido de dizer que a cultura também ribeirinha, quilombola, ela é superior à cultura eurocêntrica, mas de dizer que dentro de um mesmo espaço, ou de distintos espaços, existem distintas culturas que elas podem construir diálogos possíveis. Então, essa é uma relação que precisa ser também estabelecida. Obviamente que a gente vai ter alguns autores que vão dizer que, por vezes, é impossível a gente ter diálogo entre culturas inferiores e culturas superiores, né? Porque prevalece aquela sempre tomada como uma cultura superior. Mas a gente precisa ir batendo na tecla, insistindo de que é possível pensar outras formas, outras racionalidades, tá bom? E aí, um dos mecanismos que a gente tem posto é a partir da etnomatemática, mostrando ou tentando mostrar como que essas relações podem ser constituídas, né? Então, quando eu fiz o doutorado, a pesquisa de doutorado, eu chamei de apetrechos de pesca, porque a tese em si, eu fiz uma narrativa como sendo um pescador, alguém que está indo para pescar, e que peixe que eu vou pescar, o que é que eu vou trazer de lá. Então, isso a gente foi construindo nesse formato, tá?
Eu fiz uma pesquisa exploratória para conhecer o local, que eu não conhecia, como eu disse, eu era recém-chegado, eu cheguei aqui em 2015, iniciei o doutorado em 2017, e eu me sustentei muito na pesquisa etnográfica, então eu precisava me deslocar para a comunidade ribeirinha, que fica aproximadamente 2 horas de voadeira daqui. A voadeira é um barco mais leve, que consegue ter uma maior trafegabilidade e por flutuar mais na água, né, de forma mais superficial, e eu precisava ficar, por vezes, 10, 15, 30 dias na comunidade, porque eu precisava conhecer as vivências das famílias, dos alunos, né, em especial porque eu estava trabalhando com as crianças, e também como que se desenvolvia, como que o modo de vida dessas famílias se desenvolveu dentro desse contexto. E eu tomei um aporte na minha metodologia da cartografia social, para que eu pudesse, eu vou colocar entre aspas, mapear esses modos de vida. A ideia era eu poder fazer com que as crianças narrassem para mim sobre esses modos de vida, né? Mas como que elas poderiam narrar? Porque eu estava tratando com criança dos anos iniciais, né? Elas poderiam só falar, elas poderiam escrever, mas efetivamente o que elas poderiam me dizer, né? Então a gente se utilizou desta metodologia, do que nós utilizamos como aposta de metodologia, para nos ajudar nessa construção, tá? Um outro elemento que eu utilizei, eu fiz análise do discurso na perspectiva Foucaultiana, onde essa análise do discurso me ajudou a compreender os dados, os elementos que foram pescados, né? O que eu pesquei? Como é que eu vou tratar desse pescado, né? Sempre que a gente volta da pescaria, a gente vai decidir qual prato, como vai fazer este prato para comer. E aí, Michel Foucault me ajudou a pensar sobre isso, né? Sobre essa relação. E aí o que eu mostro para vocês é o local onde eu desenvolvi a pesquisa. Então, vejam que aqui a gente tem o estado do Pará, né, como vocês podem visualizar. Aqui é o rio Xingu, que corta o município de Altamira, que é o maior município do Brasil em termos territorial, e a comunidade Cachoeira do Jabuti, que é o meu local. Aqui a gente tem a implantação da hidrelétrica de Belo Monte, porque a relação da minha pesquisa ela estava diretamente atrelada aos impactos da hidrelétrica dentro dessa comunidade. Essa comunidade ela não é reconhecida como uma comunidade impactada, ela está no limite do reconhecimento, né? Mas a gente vai ver mais adiante alguns apontamentos que são contrários a isso, tá? Então, aqui está a cidade de Altamira, onde eu resido. A hidrelétrica, ela fica bem aqui em cima, para vocês visualizarem, né? E a comunidade Cachoeira do Jabuti, que é onde eu fiz a minha pesquisa. Então, daqui para cá, vejam que parece pequeno, mas é 2 horas de voadeira, tá? Aqui, a gente tem algumas fotografias da escola. Como eu disse para vocês, em geral, são escolas pequenas que ficam situadas nessas comunidades, né? Aqui, olha, é a chegada na escola, vejam que não tem trapiche, né? As crianças chegando diariamente por meio do transporte escolar. Esse aqui é um caminho que se faz porque a escola é construída na parte mais alta, né? Vejam que mesmo que aqui apareça que seja alta, há um baixão aqui embaixo, uma espécie de um igarapé, que no período de cheia, ele fica totalmente alagado. Então, as crianças precisam caminhar por essa ponte até chegar aqui à escola, que tem um nome, inclusive, aqui aparece Santa Maria, mas hoje, o nome dela é Escola Paulo Freire, né? Em homenagem ao nosso patrono. Aí eu fiz uso da cartografia, como eu pontuei, e eu busquei cartografar os jogos de linguagem e as semelhanças de famílias na comunidade Cachoeira do Jabuti pelo olhar das crianças. Então, as crianças elas foram as protagonistas da minha pesquisa. E tudo que elas me falaram, né, seja dentro desses desenhos que eu coloquei aí, e das narrativas que elas fizeram, das conversas informais, dos depoimentos, etc., eu não fui com os adultos conferir isso, porque o Brandão, ele diz para a gente que as crianças também são produtoras de culturas, e, em geral, elas são pouco escutadas, né? A gente prefere ouvir os adultos para dizer sobre esses modos de vida do que as crianças. Mas o que as crianças entendem efetivamente pelos modos de vida, onde elas estão inseridas? Então, pensar
junto com as crianças, sobre como esses modos de vida acontecem, foi uma das coisas que também fez muita diferença, né? Apesar de se eu fosse, por exemplo, entrevistar os adultos, aí eu teria outras narrativas, né? Outros elementos para fazer análise e possivelmente um outro referencial e outros resultados. Né? Então, mas aqui no caso, eu tomo aqueles que foram feitos pelas crianças. Então, as crianças, elas desenharam mapas, né? Como é uma classe multiano, que tem do primeiro ao quinto ano, né? De diferentes idades, eu respeitei a forma de organização que a professora fazia, ela organiza eles em pequenos grupos por ano, né, dentro da sala de aula, e aí a gente teve esses resultados. Vejam, por exemplo, que no desenho das crianças do primeiro ano, a gente tem muitos elementos, mas eles são bem pequenininhos, né, mais assim, mais dispersos também, e no mapa que as crianças do quarto ano, que já tem uma idade maior, já tem uma outra leitura de mundo, fazem nesse formato. Então, vejam que dentro desses dois mapas, a gente consegue ter alguns elementos da cultura. Um exemplo, aqui é o rio, ó. Vejam aqui que o rio está passando bem na frente da escola. Olha a escola como é colorida. Apesar de nós vermos aqui, ó, que não é uma escola colorida, mas as crianças do primeiro ano dizem que ela é um lugar colorido, que é um lugar que tem vida, que elas gostam de estar lá, que elas gostam de ir todos os dias, que elas sentem falta quando a escola não tem aula, né? Então, é um lugar de vida. E vida, elas colocam muitas cores, né? E aí, elas têm dimensão de que, por exemplo, isso aqui é uma caça, o que eles chamam de tatu. É um tatu, né? Para mostrar que dentro da escola, eles têm relação com a floresta, que a escola fica, como vocês podem ver, ó, ela fica rodeada por mata, ó, ela fica rodeada por mata. Então, volta e meia aparece algum bicho lá, alguma caça. Às vezes é um jabuti, às vezes é um tatu. Então, isso faz parte desse cotidiano deles. E aqui o rio, né? Vejam que tem muito peixe no rio, né? Em frente ao rio, na verdade, no mesmo rio tem uma ilha, né? Que eles colocaram por fora do rio, porque eles, na narrativa que elas fazem, é como se a ilha ela não pertencesse a esse rio, é um outro local. E também porque aqui nessa ilha é como se nesse lugar, e é um detalhe importante, além do jabuti e do tatu, volta e meia elas recebem, pode ser, ainda não aconteceu, mas há narrativas de que há onças próximas à escola. Então, o único lugar que a onça não vai é aqui nessa ilha, como se fosse o lugar mais seguro. Então, essas narrativas elas fazem, né? Além, claro, quando as crianças desenharam esse mapa, depois elas narraram sobre aquilo que elas tinham desenhado, por que elas tinham desenhado, e aí a gente vai compreendendo melhor. No desenho das crianças do quarto ano, a gente observa que tem outros elementos, além do peixe, ó, que prevalece, mas aí já aparecem outras coisas, por exemplo, energia elétrica, né, que não é da hidrelétrica de Belo Monte, porque é uma comunidade que fica na beira do Xingu, que a água gera energia para a hidrelétrica de Belo Monte, mas essa comunidade ela ainda não é beneficiada com a energia gerada por essa hidrelétrica, né? Então, eles conseguem desenhar animais, né, que eles criam, etc., né, e assim por diante, né? Veja que os desenhos eles já são mais organizados, né? Então, a gente percebe pelos desenhos que as crianças elas têm noções de espaço, de tempo, de distância, referência, tamanho, localização, lateralidade e outros conteúdos inerentes ao ciclo de alfabetização. Cabe pontuar que aqui elas estavam desenhando esses mapas conforme eles visualizavam a comunidade. Então, por exemplo, qual era a referência deles? A escola. Então, a escola era o primeiro ponto de referência. Então, eles diziam assim, quem é que mora acima da escola? Quem é que mora abaixo da escola? Acima e abaixo é na direção do rio. Acima é quando a criança ou a família mora na direção subindo do rio, né, para sua nascente. E abaixo é quando já é o que a gente chama aqui de boca do rio. Né? Então, esses são os elementos que fazem com que elas conseguem ter dimensão desse espaço, de como que elas se organizam, como que as famílias se organizam dentro desse espaço todo, tá? E a gente percebe que algumas delas têm noções alimentares de figuras planas, em alguns casos, também de figuras espaciais. Se nós tomarmos como referência o documento municipal curricular de Altamira, tá? Aí a gente vai perguntando, estimulando elas a falar, então, sobre isso. Então, tem o triângulo, o quadrado, o retângulo,
Tem isso mesmo. Tem o círculo também, essas linhas que formam essas figuras, que a professora disse que as figuras se formam das linhas. E quando a gente coloca essas figuras uma com a outra, elas formam outras coisas, como as casas, que tem o triângulo, o retângulo, o quadrado, igual a gente fez ali naqueles, apontando para o local onde tinha desenhos feitos pelas crianças numa cartolina na parede. Mas desse a gente vê elas de outros lados também. Então vejam que as crianças conseguem, mesmo que eu não diga para elas que elas tinham que desenhar triângulo, retângulo, círculo, essas coisas, mas elas sabem que esses elementos que constituem da geometria podem construir outros elementos geográficos, outros objetos, outras representações, tá? E aí, quando a gente vai indagar sobre os apetrechos de pesca, a gente fez uma atividade com eles que eles tinham que levar um apetrecho de pesca para a sala de aula, para a gente trabalhar, cada um deles tinha que levar um, aí eles desenharam esses apetrechos, a gente tem vários outros registros desses desenhos e tal, e do próprio apetrecho, e eles narraram sobre. Então, vejam só, esse caso aqui é a malha, que em alguns lugares é chamado de malhadeira também. A malha ela é usada para pescar peixe de todo tamanho. A gente coloca ela no rio assim, mostra com a mão como faz. E tem vez que pega muito peixe de uma vez só. Dá para colocar atravessando o rio, mas tem que ficar de olho para o barco do rio não passar por cima. Mas não passa, porque tem a pedra que leva para mais fundo, onde o barco não passa. No seco é melhor, referindo essa parte mais seca do rio, geralmente as margens. Eu sei usar, aprendi com meu pai e com minha mãe. Quando eu estou em casa, ele sempre me leva para ajudar. Eu fico com o remo guiando o barco e ele vai colocando devagar. Essa daqui é pequena, a gente usa para pescar mais perto de casa mesmo. Quando o papai quer pegar peixe maior, que é para ele vender, ele tem que levar outra malha que a gente tem, que é maior, de umas 100 braças. E a linha dela é mais forte, para o peixe não rasgar. Para ele pegar esses peixes maiores, ele tem que ir para o Iriri, que é um rio afluente do Xingu, porque aqui não dá mais peixe grande, não. Os que tem, dá só para a gente comer, não dá para vender. Então, essa é uma narrativa de uma criança que vai aprendendo como os modos de vida dentro desse contexto acontecem a partir das vivências que ela faz com os mais velhos. No caso aqui é com os pais. Mas vejam só, que ela não precisou ir num lugar mais longe, ela nunca foi, porque é criança, tem que estudar, etc. Mas ela sabe por que o pai vai. E olha só, ela consegue narrar também que para pegar um peixe maior, ela precisa de ter uma malha mais resistente, né? E também, para ganhar um dinheiro, também tem que pescar um peixe maior, porque é um peixe que tem maior valor de mercado, né? Então, percebam que a gente tem aqui narrativa das crianças que mostram que elas conseguem dar conta de como que a dinâmica dessa vida ribeirinha, onde elas estão inseridas, acontece, tá? Aqui a gente tem uma tarrafa, que é também um outro apetrecho de pesca, que é utilizado para peixe, né, para capturar peixe. A gente usa a tarrafa aqui no rio, nas partes mais secas, onde tem praia, porque ela não é grande e a gente usa jogando. Não dá para deixar no rio igual a malhadeira, tem que jogar e puxar. Ela é muito boa para jogar em cima do cardume de peixe, porque pega muito peixe de uma vez. Eu não sei usar, porque é muito pesada. E também tem que ter muita força para jogar para ela cair bem aberta. Ó, vejam que eles desenharam ela aqui, ó, fechada e aí aberta com os peixes dentro, né? Tem que saber jogar para não fazer muito barulho. Ela é constituída por vários pesos aqui embaixo, né? Que é para dar força para que ela caia aberta, tá? Senão os peixes que estão perto vão embora com o barulho que ela faz quando ela cai na água, por causa do chumbo, né? Como esse aqui, ó. Tá bem aqui. Apontando para os chumbos que funcionam como pesos para afundar a malha. Minha mãe também não joga tarrafa, só meu pai e meu avô. Mas eu quero aprender, porque pega peixe mais rápido. Só tem que saber onde o peixe está. É só ir seguindo o cardume. Então, olha como as crianças conseguem perceber como usar o apetrecho, de que forma usar esse apetrecho, e quais são as facilidades que esses apetrechos podem trazer dentro desse processo de pescaria. Né? É uma relação de trocas e de aprendizagens que acontecem muito naturalmente, a partir do que ela vivencia, a partir daquilo que ela está aprendendo, onde ela está inserida. Tá? Quando a gente pensa numa ideia de comercialização, por exemplo, as narrativas das crianças elas são muito instigantes,
Por exemplo, vamos ver aqui uma narrativa que uma delas faz. O papai vende o peixe aqui mesmo, ou ele vai para a rua vender. Aí, rua, para esclarecer, é quando eles se referem à cidade. Então, cidade para eles é rua. Aqui ele vem mais barato, quando é para algum vizinho ou parente. Aqui ele vende mais barato quando é para algum vizinho ou parente. E às vezes até troca por carne ou frango, porque comer peixe todo dia enjoa. Ele também vende para gente que passa aqui no Rio e quer comprar. Basta colocar o isopor aqui na frente, que eles já sabem que tem peixe. Só que aí ele vende mais caro. E também troca por outras coisas que faltam na casa, como óleo, arroz, feijão. E quanto maior o peixe, maior o preço. Por isso que é bom pescar peixe grande. Só que só tem para longe, dá umas 4 ou 5 horas daqui. E quando ele vai, ele fica muitos dias para lá, porque não dá para ir e voltar. Ele vai para lá porque a barragem matou muitos peixes que aqui e só tem para lá. Então, olha como a gente consegue perceber, a partir das narrativas da criança, que elas têm ideias de tamanho, de valores, e da relação mercadológica que acontece, de trocas, inclusive, de produtos entre eles e com pessoas que passam pelo rio, né? Atribuindo, por exemplo, um maior valor para quando é pessoas de fora, porque, olha, vejam só, eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro maior com alguém que está passando pelo rio e quer comprar peixe, é óbvio que eu vou ganhar, né? Vender o peixe mais caro. E também um outro fator que chama muita atenção é essa ideia das crianças terem dimensão de que os pais precisam sair do local de onde estão para ficar muito tempo fora de casa, porque no local onde eles moram não tem mais peixe, porque a barragem a qual se refere aí é a hidrelétrica. A hidrelétrica acabou com o peixe do local. Então, a gente observa que tem impactos, e as crianças já perceberam isso, né? Claro, elas observam, elas já perceberam isso a partir das narrativas dos pais, né? Que os pais, quando possível, geralmente conversam e elas acompanham essas conversas, tá? Então, a escola na qual a gente investigou, né, que contribuiu para esse processo de investigação, a gente percebeu que ela é uma escola que media o acesso a outros jogos de linguagem. Por que a gente faz essa afirmativa? Porque a gente não está aqui advogando de que as crianças só precisam saber essas técnicas de pesca que elas já vivenciam diariamente, mas elas têm sim o direito de ter também um acesso a outras culturas, a outras linguagens, né? Então, mesmo que a escola do campo paute uma discussão que seja por uma educação específica e diferenciada, que respeite os modos de vida dos sujeitos, como determina a LDB, por exemplo, é necessário que essas diferentes estratégias que façam uso, inclusive, dos modos de vida desses sujeitos, lhes permitem ter acesso a outros jogos de linguagem, a outros conhecimentos, tá? No entanto, ele tem que ser construído a partir da concepção, ele tem sido construído, né, a partir da concepção que é dada por cada segmento da sociedade civil. Em geral, a gente tem observado que o que tem sido posto para a escola é que a escola tem que respeitar um currículo homogênico, né, um currículo que não respeita essa diversidade desses sujeitos, né? E, além do mais, acaba se tendo também, dentro da própria escola, a exigência das famílias de que o seu filho ele precisa ter uma formação que lhe possibilite ter acesso a outros contextos e também a outra vida que seja diferente da vida sofrida que essa família teve. Porque a negativa de direitos ela é tão grande, ela é tão latente, permanente. Qual é o pai que vai querer que o filho permaneça naquele lugar sempre, né? Para sofrer pelas mesmas mazelas que por vezes passou, né? Então, há também a cobrança por parte das famílias nessa direção, né? A escola como aquela que pode possibilitar aos meus filhos o acesso a outras culturas, a outra vida que seja diferente da minha. Então, isso também é muito recorrente, tá? Mas, ao inserir elementos de uma perspectiva intercultural dentro dos processos de ensino e aprendizagem, nesse contexto, tem-se duas possibilidades. Primeiro, é o de problematizar o modelo hegemônico vigente, né, que prima pela homogeneização. Eu prefiro ter todo mundo padronizado, né?
do que permitir que outras culturas, outras nacionalidades adentrem dentro da sala de aula, né? E fazer o uso das distintas culturas como forma de mediar o acesso a distintos saberes, que sejam capazes de permitir uma formação integral, ou seja, uma formação plena, né? Sem inferiorizar nenhum deles. É o respeito à diferença, à pluralidade e etc. Tá? E aí as crianças, elas precisam também conhecer outras culturas, porque, nesse caso, é como se fosse um sinônimo para permanecer dentro do lugar. Porque conhecer outras culturas, que a escola, inclusive, possibilita que se conheça, como, por exemplo, ler, fazer contas matemáticas, que a sociedade vigente utiliza, elas têm que tomar conhecimento disso, o que é para poder também existir, né? E porque também a matemática é uma construção humana e que elas têm também direito ao acesso a esse conhecimento matemático que é produzido pela sociedade, né? E, nessa perspectiva, a etnomatemática ela consegue introduzir questões da interculturalidade para a matemática escolar, possibilitando acessar esses outros jogos de linguagem que eu já mencionei há pouco, né? E também ela avança e busca romper com esse disciplinamento excludente e alcançar outros espaços que ultrapassam a sala de aula. Então, a gente vislumbra que, não necessariamente, tudo que se tem de matemática dentro desses contextos aí, eles podem ser traduzidos, ou pode-se buscar uma tradução para algum conhecimento matemático institucionalizado. Nem tudo é possível fazer. E também, por vezes, a gente incorre ao erro de querer fazer essa tradução como forma de legitimar o conhecimento que esses grupos minoritários possuem. Mas eles não precisam de legitimação. Esses conhecimentos que esses grupos minoritários possuem, eles são próprios deles. E esses saberes, eles são saberes que têm garantida a sobrevivência e a vivência desses sujeitos dentro desse espaço. Então, no caso do Rio Xingu, a gente observou que há diferentes jogos de linguagens existentes ao longo do seu estuário que emergem dos diferentes modos de vida, tanto escolar quanto cotidiano, dos alunos ribeirinhos, e mostram que há sinais de resistências frente à implantação da hidrelétrica, porque, vejam, mesmo que não se reconheça aquela comunidade como sendo uma comunidade impactada, mas as narrativas das crianças sinalizam que há, né? Mas elas permanecem no lugar, inclusive. Então, é indispensável que os saberes que essas crianças possuem mobilizem outros saberes, outros conhecimentos, ou seja, tenham acesso a outros jogos de linguagem. Então, a gente se perguntou assim, o rio estava para peixe, né, naquele momento que eu estive lá, mas até quando efetivamente ele vai estar? Então, as crianças, elas possuem um amplo domínio acerca do seu lugar de pertencimento, dos seus modos de vida. E os distintos modos de vida dessas crianças, eles são permeados de diversos jogos de linguagem. Eu já estou concluindo, inclusive, tá? Os jogos de linguagem que essas crianças mobilizam, dentro desses modos de vida dela, eles têm semelhanças de famílias entre eles e aqueles que são gerados pela matemática escolar, como a gente visualizou. E esses jogos eles têm permitido a esses sujeitos manterem-se no seu espaço de pertença, resistindo às influências externas. Então, mesmo também, e aí é importante pontuar, que as famílias reivindiquem o direito de que o aluno tenha uma educação de qualidade, para ele não ter que passar por certas circunstâncias que, por vezes, para ele, os pais não foram agradáveis, mas ele está ali ensinando, mostrando como é que faz, dando continuidade dentro desse processo de aprendizagem que eles também aprenderam dos mais velhos, né, dos seus antepassados também. Então, é um ciclo permanente, né? Então, há indícios de que as crianças que nós investigamos, elas estão alfabetizadas, na perspectiva da matemática, inclusive, tá? As crianças da escola acumulam um amplo conhecimento não apenas das suas práticas cotidianas, como também de outras linguagens. A gente percebeu que elas conseguem visualizar outras possibilidades, outras culturas, a partir, por exemplo, do livro didático, né, que, por vezes, é a única forma de acesso que essas crianças têm a outros mundos, a outros espaços, mesmo que muitos desses livros didáticos não dialoguem com esses modos de vida, mas, por vezes, é o único contato externo, com o mundo externo daquele lugar que elas têm, tá?
conceber que as práticas desenvolvidas por mim na infância, né, quando era ribeirinho, né, quando morava na beira do rio, porque ainda me considero ribeirinho, eram imbuídas de jogos de linguagens, com semelhanças de famílias entre si e com outras. No entanto, eu só fui ter possibilidade de perceber essa relação quando já estava na pós-graduação, que a escola que eu estudei, que era uma escola urbana, mesmo morando na beira de um rio, não me permitiu ter acesso a visualizar essas possibilidades, e isso também nunca foi utilizado dentro do meu processo de formação, tá? E, claro, questionar a ideia universalizante da linguagem matemática, inclusive. Então, eu ratifico o protagonismo da escola enquanto espaço produtor do conhecimento e de saberes, mesmo que ela exista em condições adversas. Por exemplo, a escola que eu investiguei, as crianças não têm um banheiro adequado para usar, é apenas um espaço fechado que tem um buraco no chão para que elas possam fazer as suas necessidades fisiológicas, né? É só um dos exemplos. Não tem energia elétrica, então, consequentemente, não tem água gelada para elas tomarem, elas precisam ter muito cuidado com o alimento que elas vão comer, em geral industrializado, porque não tem freezer para armazenar outro tipo de alimento, enfim. São contradições que fazem com que a luta pela permanência no lugar e, por conseguinte, a escola seja diária, pois a escola, só existe porque lá ainda há gente. E quanto não tiver gente, possivelmente a escola vai sair. Aliás, mesmo com gente, por vezes, a gestão municipal tende a querer tirar a escola porque alega que, para que escola para gente que mora na beira do rio, no meio do mato, né? Então, a educação do campo, ela precisa estar atenta aos movimentos externos que ocorrem dentro desses processos de mobilização, para que ela também não se desarticule da sua essência, né, em si. Então, os ribeirinhos, eles têm a casa como um lugar de pertencimento, de acolhida, de bem-estar. Ela não pode ser qualquer lugar, ou se resumir apenas uma estrutura física. Por quê? Porque a casa dos ribeirinhos, no olhar das crianças, ela não é apenas a estrutura física, ela é o quintal, ela é os animais, ela é o rio, as árvores. Quando você pede para uma criança ribeirinha desenhar sua casa, ela não vai desenhar sua casa, ela vai desenhar todos os elementos que constituem essa casa. E esses que eu pontuei são alguns dos que elas trazem como sendo também a sua casa. Então, a casa, neste caso, vai para além disso, ele vai estender-se ao rio, porque porque é no rio que o sujeito ribeirinho vê a sua vida passar, e é esse rio que mantém a sua vida pulsante, pois é dele que grande parte do sustento da família é garantido. É com esse rio que ele navega. É nessa continuidade da casa que ele se correlaciona e busca mantê-la sempre organizada e arrumada, com as poucas coisas materiais no seu devido lugar, mas cheias de simbolismos e significados. Como quando aguardamos uma visita. É nesse rio que ele vive, pois esse rio é a sua casa, a sua morada. Essas são algumas referências, tá? Que eu utilizei para a apresentação. Muito obrigado. É isso. Excelente, professor. Muito obrigada. Antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de pedir a todo mundo que está aqui para que ligue as câmeras, para que a gente possa registrar esse momento agora. Se vocês puderem ligar suas câmeras. Voltei. Deu uma saída rápida, voltei. Poderia repetir, por gentileza? Sim, não. Antes das perguntas, vamos tirar uma foto, registrar esse momento, aí se as pessoas puderem ligar na câmera. Vamos aguardar só um pouquinho. Como da última vez, não precisa passar perfume. Tem gente ligando ainda. Eita, tem bem gente aqui. Muitos gostos diferentes. Podemos? Todo mundo ligou? Podemos. Quem pode ligar? Então vai, 1, 2, 3, já. Obrigada, gente. Acho que foi. Bom, obrigada novamente, professor. Eu gostaria de lembrar a todos que a lista de presença está no chat
E peço que todos assinem para que possam ganhar o certificado. Se não está, vai estar agora, porque eu ainda não aqui já vai estar no chat. Agora sim, vamos para as perguntas. Vocês podem fazer a qualquer momento aqui pelo chat ou levantar a mão. O professor Marcelo pediu que levantar a mão, a palavra é sua, professor. Professor Marcos, parabéns pela excelente explanação. Eu acho que deu uma noção muito ampla, né, de um assunto assim, bastante complexo, elaborado, mas no momento da sua fala isso vai suscitando uma série de questionamentos, pelo menos na minha cabeça, principalmente por não vivenciar esse tipo de realidade. Então, às vezes nos falta elementos para até elaborar, né, vamos dizer assim, questionamentos mais complexos. De tal modo que eu não vou querer me ater à matemática nesse primeiro momento, mas entender um pouquinho melhor algumas questões relativas à escola, porque me surpreendeu essa parte, e eu dou parabéns por isso, de querer ouvir as crianças, né, e construir a base do seu estudo sobre a perspectiva dessas crianças, né. E em um certo momento você também fala meio que de leve sobre talvez as perspectivas que os pais dessas crianças têm com essas crianças na escola. E aí é onde que eu gostaria de entender um pouquinho mais da escola. A escola é uma escola que ela é gerida pelo município, é isso? Isso. Tá, ela é gerida pelo município. Escolas, pelo menos aqui em Minas Gerais, de zona rural, eles fazem um mapeamento para que ela atenda, né, as populações dos sítios, das fazendas, mas eles fazem isso baseado em um raio, né, de quilometragem, porque se ficar muito longe, então aquela família daquele certo sítio vai ser atendida por outra escola. Esse tipo de logística existe aí no Pará? Essa escola atende a quantos quilômetros as famílias que estão morando ali próximo? Tem um limite disso ou não? Essa é a única escola que atende ali essa região que o senhor colocou no mapa? Há diferentes formas de organização, professor. Por exemplo, como trata-se de crianças dos anos iniciais, elas têm idades que chegam até 10 anos, algumas delas, 10, 11 anos. Então, o transporte ele é feito exclusivamente por barco. Então, não há transporte terrestre. Então, também já tem-se uma preocupação com esse deslocamento dessas crianças no rio, porque essa comunidade ela fica abaixo de uma cachoeira, de uma pequena cachoeira que agora, na época da seca, aparece. Então, existem, salvo engano, 3 ou 4 crianças que moram acima da cachoeira. Então, é todo um perigo para se atravessar a cachoeira, para se passar pela cachoeira, né? Então, é só ofertado nessa escola os anos iniciais. Os anos finais do ensino fundamental, eles são ofertados numa outra escola, que não fica nessa comunidade, já fica mais distante. Mas, para chegar nessa outra escola, os alunos desta comunidade precisam pegar o barco lá na comunidade, vai para um porto e depois pega um ônibus para chegar até a escola que oferece os anos finais. Então, é muito maior o deslocamento e muito maior a logística de chegada. E aí, essa escola em si, ela atende especificamente os alunos desta comunidade, porque também no Rio, as comunidades não são muito próximas umas às outras. O Rio é muito extenso. Então, às vezes tem famílias que moram isoladas, assim, não tem parentes próximos, não tem vizinho próximo. Então, famílias que moram de forma isolada. E aí não tem como fazer esse deslocamento, apesar de nos anos finais ser feito, por exemplo, porque as crianças precisam acordar 5 da manhã para conseguir estar 7 na escola. Então, é um deslocamento muito grande. E fora também que vocês devem ter observado que, como o transporte é feito por embarcação, que a gente chama de popopô, que é aquele barulho intenso do barco, popopô, o problema auditivo, ele já começa a ser recorrente, porque é uma viagem longa para chegar até a escola. Então, para os anos iniciais, é preferível manter uma escola com 12 alunos, no formato multissérie, do que eu pegar essas crianças e deslocar para uma comunidade mais distante, e também porque as famílias resistem. Já houve iniciativa nesse sentido de fechar essas escolas e mandar para lá, para
para outra comunidade mais distante, mas as famílias, quando se pensa em fechar a escola, por conta disso, as famílias resistem. Ela disse, não, a gente quer que a escola permaneça aqui. Até porque também a escola é a única presença do Estado nessa comunidade. Se eles perderem a escola, não tem Estado nenhum lá com eles. Certo. E é justamente essa perspectiva que eu queria finalizar aqui, talvez a minha pergunta ou a minha consideração. Porque você, na sua fala, diz que muitos pais enxergam na escola a oportunidade do filho ou da filha aprender sobre, vamos dizer assim, uma cultura para além da cultura da comunidade e resistir, ou crescer, né? Mas, assim, eu fico me perguntando, assim, eu sei que isso não depende só da comunidade, nem de longe eu estou querendo imputar isso à comunidade, mas sim, talvez, ao poder público. Porque aonde eu não advogo de forma nenhuma que seja retirada a escola, pelo contrário, eu acho que a solução é essa, a escola e a comunidade está correta mesmo. Mas a comunidade ali, a escola, ela deveria ser um centro catalisador de outras coisas. Por exemplo, a pesca, né, que vamos dizer assim, é a principal atividade econômica dessa comunidade. Por que não o Estado colocar ali do lado da escola uma cooperativa para os pais comercializarem o peixe, né? Por que não ter um posto de saúde, sabe? Não se resumir apenas à escola. Você, professor, ainda coloca que a escola ainda padece de alguns problemas estruturais, né? De falta de energia, a parte hidrossanitária, né? Então, assim, é muito complexo isso. O que eu estou falando aqui é quase um desabafo, mas, assim, é quase que um descaso, não quase não, é um descaso do poder público de enxergar que basta construir um prédio e colocar ali e falar aqui é a escola e se virem. A escola deveria ser muito mais do que isso em termos de prestação de serviço. Ela deveria ser ali, ao meu ver, o centro catalisador para que se desenvolvesse não só o aprendizado, né, mas que a própria comunidade ali pudesse se transformar e não ter essa perspectiva do, meu filho vai crescer para talvez um dia ir para um outro lugar e ter uma vida melhor, mas para melhorar aquela região, para ser um centro de cultura, um local de encontro para a saúde, para professar a religiosidade, enfim. Eu acho que há um pensamento muito pequeno da importância da escola quando o poder público analisa, né? Eu acho que o poder público acha que é um prédio e pronto, eu ponho um prédio, ponho um professor e ali tá resolvidos os problemas. E é muito mais amplo do que isso. Mas, assim, eu fico muito satisfeito pelos esclarecimentos. Também é muito fácil falar para eu, um mineiro, que estou numa outra região, que é todo um contexto, e talvez as coisas não sejam tão simples assim. Mas eu gostaria muito que para essas comunidades a escola fosse uma possibilidade de transformar a localidade, e não apenas de abrir portas para o meu filho para um mundo maior. Acho que todo mundo é cidadão do mundo, mas a gente tem que ter, talvez, uma prática de melhorar o nosso entorno primeiro. Acho que isso aí, deveria ser o papel principal da educação, né? É isso, professor. Exato. Muito obrigado. Fico muito satisfeito com tudo que eu pude ouvir aí e ver aí na sua apresentação. Então, professor, muito obrigado você, professor Marcelo. De fato, eu concordo com seus apontamentos, mas como eu disse, né, esses sujeitos, eles sempre tiveram direitos negados, porque, por vezes, eles não querem que os filhos passem pelas mesmas condições, pelos mesmos problemas que passaram. Então, para alguns, inclusive, tem famílias que migram para a cidade em busca de uma escola melhor, porque acha que na cidade vai encontrar uma escola melhor para o seu filho. Isso também é recorrente, né? Tem famílias que fazem isso regularmente. Uma coisa que eu esqueci de pontuar, que eu acho que é muito importante fazer, apesar de ter dito que essa comunidade ela não é reconhecida como uma comunidade impactada pela implantação da hidrelétrica, e um dos motivos dessa escola estar nesse formato
a gente acredita que é como forma de colocar entre aspas, cansar as famílias para desistirem, tipo assim, a melhor saída é realmente mandar o filho para uma escola melhor, por quê? Porque dentre as condicionantes que foi dada pela implantação da hidrelétrica, era reformar as escolas que eram consideradas impactadas pela implantação da hidrelétrica. E houve efetivamente reformas em muitas escolas do campo, mas aquelas que foram impactadas, consideradas impactadas. Assim como houve também demolições de escolas que poderiam ser inundadas pela hidrelétrica. Escolas com estrutura muito boa, inclusive, mas ficava na beira do rio, o rio podia subir muito e foi derrubada. E esses alunos dessas comunidades foram alocados para comunidades mais próximas, para outras escolas. Então, a política de retirada compulsoriamente dessas famílias da beira do rio também, e dos alunos da sua comunidade de pertença, ela é muito latente, ela é muito grande. E, infelizmente, isso não é um caso isolado de Altamira, aqui na região amazônica a gente vê muito isso, assim, grandes escolas, muitas escolas sendo fechadas a bel prazer da administração municipal, né? Porque, em geral, é visto como mais um gasto, porque são escolas pequenas, que tu precisa pagar um professor para atender 12 alunos, 5 alunos, 8 alunos. Então, o problema ele é recorrente. Mas eu concordo que a partida para isso, para melhoria, claro, da qualidade de vida dessas famílias, deve sim perpassar pela escola. E como eu disse, se eu fosse trabalhar com os pais dessas crianças, eu teria outras narrativas, possivelmente da escola, de como que eles visualizam a escola efetivamente. Porque isso que eu digo, isso que eu disse há pouco, né, da perspectiva dos pais, das vivências, como eu ficava muito tempo na comunidade, era o que eu ouvia das narrativas que eles davam, das conversas informais, que elas não foram a fundo analisadas, né? Então, inclusive a gente diz que é um material paralelo para análise posteriori, porque não tinha como colocar nesse momento na tese, efetivamente. Alguma pergunta aí? Mais alguém? Bom, a Lorena, ela fala que gostou bastante, né, da apresentação e pede para mostrar as referências. Só que eu até comentei, né, professor, antes, pedi para ele mandar para a gente os slides, e aí depois a gente vai enviar para todas as pessoas que estão assinando a lista de presentes, para não precisar voltar. Temos alguns comentários, a Rosane, por exemplo, ela fala que gostaria de agradecer, né, a oportunidade de ouvir o professor. No meu TCC, cito essa maravilhosa pesquisa dele, me emocionei outra vez e agradeço o olhar do professor para a matemática e a etnomatemática. Ganhei meu saco. O Pet também fica feliz com esse comentário. Aqui, tem muitas pessoas agradecendo, depois eu leio mais algumas coisas. Eu vou agora afastar um pouquinho da mediadora e fazer uma pergunta como Beatriz. Professor, eu gostei muito da apresentação, eu acho que todos nós ficamos aqui maravilhados com os relatos das crianças, principalmente. Foi algo muito prazeroso mesmo de ouvir. Eu gostaria de saber como que foi o processo, porque o senhor é um ribeirinho, né? O senhor vem dessa comunidade. Como foi afastar o olhar de uma pessoa que fez parte, né, dessa comunidade para um olhar de pesquisador para a comunidade? Como é que foi esse processo? Colaborou, atrapalhou em alguns momentos? Muito boa pergunta, viu, Beatriz? Então, eu tinha muito medo de como que as minhas percepções iniciais sobre ser ribeirinho poderiam interferir de forma negativa dentro dessa inserção, né? Eu confesso que em Altamira, aqui onde eu fiz o doutorado, a pesquisa do doutorado, ela foi mais tranquila, porque era um contexto totalmente diferente daquele que eu vivenciava. Por exemplo, os nomes dos apetrechos de pescas, alguns são bem diferentes, algumas técnicas de pescar também são. O próprio nome de pescaria que eles dão para determinadas pescarias, por vezes é diferente. Então, assim, as diferenças elas são bem latentes e acabou sendo interessante por isso, porque eu, por vezes, percebi que o que eu sabia não era suficiente, e era um saber peculiar de um lugar que tinha semelhanças, como eu disse lá no início, que tem semelhanças com práticas de outros grupos, mas que
que sempre destoava bastante dessas práticas. Então, isso aqui foi mais tranquilo para gerenciar, né? E também porque as narrativas eram das crianças, né? Então, eu busquei dar muita atenção ao que elas falavam sobre, né? Então, por exemplo, uma das crianças não levou o apetrecho de pesca para a escola no dia que eu pedi. Daí eu indaguei para ela por que ela não levou. Ela falou, ai tio, porque o papai disse que o senhor pode deixar a malha panema. Então, a malha panema é não pegar nenhum peixe mais. Então, assim, num primeiro momento poderia ser algo repulsivo, né? A criança não cumpriu com um acordo que nós tínhamos firmado. Mas aí tu vais problematizar a situação, tu vai ver. É óbvio que o pai dela tem razão. Como é que ela vai entregar? Eu escrevi isso na tese, inclusive. Como é que ele vai entregar um instrumento de trabalho dele, vamos assim dizer, para algum desconhecido, que esse desconhecido pode, de repente, deixar panema, né? Não permitir que ele volte a pegar peixe novamente. Então, essas narrativas, elas são bem interessantes de pensar, porque eu tive que não simplificar o acontecimento como um descuido da criança de não ter levado, né, o apetrecho para a sala de aula, mas o contexto dela, do acontecimento, é disso, tipo, deixar panema, então a criança já vai aprender também que ela não pode entregar o apetrecho de pesca dela para qualquer pessoa, para um desconhecido, por exemplo. Ela tem que cuidar, é aquilo que garante a busca pelo alimento, é uma das formas. É isso? Sim, sim. Eu vou aproveitar aqui para ler, então, alguns comentários. Gente, lembrando que vocês podem ou levantar a mão ou fazer as perguntas aqui pelo chat. A Thaís, ela fala que esse descaso, né, fica ainda acentuado quando vemos que as escolas não têm energia e está localizada próxima à maior hidroelétrica brasileira, né? Tem algumas pessoas aqui agradecendo, né, imensamente pela troca. Rosivaldo, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o professor pelo belíssimo trabalho, até porque, para mim, eu confesso que é um tema novo, né? Apesar de eu já ter tido contato apenas com a nomenclatura. Então, realmente foi um belíssimo trabalho, porque é uma questão que vai levando conhecimento. Há uma coisa interessante que o professor citou aí, que ele registrou, a questão da linguagem, né, e da significação da mesma. Por exemplo, quando ele diz malha, que para mim, malha é rede de pescar, né? Aí, malha, no caso, já tem um outro significado. É rede de pescar. E a malha, aqui nesse contexto aqui, seria um número, por exemplo, vamos pegar o peixe pequeno, então a malha tem que ser número tal, é um peixe maior, então a malha é outro número. Então, tem essa questão. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, como eu já mencionei, que para mim é algo novo, esse tema, ele é pouco estudado, ou qual que é a sua visão em relação a esse tema da etnomatemática? E qual que é a importância disso hoje no contexto geral da formação do ensino superior em si? Muito bem. Então, o tema em si, etnomatemática, ele tem sido bastante explorado nos últimos 50 anos. Inclusive, você deve conhecer que o professor Biratan D'Ambrosio, que a gente perdeu este ano, foi um dos precursores do mesmo, né? O que a gente tem observado é que os cursos de licenciatura em matemática, eles pouco discutem sobre a etnomatemática, que dentro da educação matemática, alguns autores o consideram como sendo uma tendência, né? Uma tendência da educação matemática. E aí, geralmente, é visto na disciplina quando tem de educação matemática, né? Alguns cursos de licenciatura em matemática têm, né? O que eu advogo é a ideia de que a gente precisa inserir dentro dos cursos de formação de licenciatura em matemática, em especial, elementos que possam vir a discutir não só a etnomatemática em si,
né, que é importante, mas também elementos da cultura, por exemplo, dos grupos diversos. Porque, olha, a gente sai de um curso de matemática e a gente pode trabalhar em várias frentes, a gente não pode não encontrar uma escola padrão de trabalho. A gente tem pessoas que saem de um curso de matemática e vão ser professor numa comunidade indígena, por exemplo. Mas nunca no curso de licenciatura em matemática discutiu sobre cultura indígena, né? E aí, como é que esse professor, que é recém-formado por vezes, está tendo a sua primeira oportunidade de trabalho, vai lidar com isso, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. É claro que dentro do campo da etnomatemática, a gente tem várias frentes de pesquisa, várias frentes de atuação. Eu trouxe esta, que tem sido trabalhado pela professora Gelsa Kinijnik, como eu pontuei, que a gente tem chamado de pós-estruturalista, por ter o aporte teórico nesses pensadores como Michel Foucault, por exemplo, né? Mas também tem aqueles outros que podem, por exemplo, tem professores que já começam a discutir como sendo etnomodelagem, fazendo relações com outras tendências de ensino, e assim por diante. Mas eu sinto que dentro dos cursos de licenciatura, essas discussões elas precisam ser maior incentivadas, né? Os programas eles precisam ser discutidos para pensar que a gente está vivendo numa sociedade diversa e que a gente precisa considerar que dentro dessa sociedade diversa há diferentes racionalidades matemáticas. E os nossos cursos de matemática não têm se permitido fazer esse tipo de discussão, apesar do próprio professor Biratan D'Ambrosio dizer que a própria matemática ocidental que a gente conhece, ela também é considerada uma etnomatemática. Ajudou, Gilberto? Ok, professor. Não, eu fiz essa ponderação quando eu vi o termo, eu senti falta, até porque eu sou graduando na licenciatura em matemática, né? Então, assim, eu senti falta, eu sentia falta desse debate, ou melhor dizendo, desse diálogo nesse campo, né? Porque, como eu falei para o senhor, isso para mim é algo novo. Por isso que eu perguntei em relação a isso, porque quando o senhor fez a exposição aí do seu trabalho, eu vi que realmente isso deveria ter uma inserção, né? Deveria ter um olhar mais refinado em relação a isso, porque isso ajuda muito, né? Igual o senhor... Desculpa aí o barulho, tá? Continuando, que isso aí vai ajudar o futuro, né? O futuro professor, ou seja, qual a linha de atuação do mesmo, né? Então, eu senti falta disso aí. Mas, em relação a mais, eu agradeço, professor, pela atenção, e muito obrigado, foi um belíssimo trabalho, tá? Deus abençoe. Amém. Rosivaldo, o professor Marcelo, você é estudante de graduação em licenciatura de qual universidade? Só para matar a curiosidade. De qual universidade, qual local do Brasil? Tocantins, IFTO. Bom, um abraço aí para o pessoal do Tocantins e obrigado, tá, pela participação aqui. Talvez, assim, essa questão da etnomatemática, só dando um palpite aqui, ela esteja se consolidando e a consolidação leva um certo tempo. Aqui na nossa universidade já existem discussões avançadas nesse sentido e até um certo grau de implementação nas disciplinas. A Beatriz, por exemplo, ou a Lohane pode falar melhor. No nosso curso de História da Matemática, que é uma das disciplinas, isso é um assunto bastante recorrente. Mas eu deixaria para que elas, como alunas, pudessem falar com mais propriedade sobre isso. Ok, professor Marcelo, muito obrigado. Fazendo um breve comentário, né, relacionado a ter, né, o programa etnomatemático aqui dentro do nosso instituto,
Dentro da disciplina mesmo, história da matemática, como foi apontado pelo professor Marcelo, a gente tem discussões que levam para isso, a gente não estuda apenas uma matemática eurocentrada, né, ocidental, mas trazendo outras visões, inclusive de matemáticos brasileiros. Então, a gente tem esse cuidado. Além disso, dentro das nossas disciplinas de educação matemática, do projeto que a gente chama de PIP, né, que também é outra matéria da educação matemática que a gente tem aqui no nosso campus, a gente traz essas discussões, a gente tem uma professora bem, que puxa muita gente para esse lado. Então, as discussões são bem amplas, assim. Mais alguém tem perguntas? Pode mandar, tem várias pessoas parabenizando aqui no chat, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar. Eu vou aproveitar e vou fazer, então, mais uma, professor. Pode fazer, à vontade. Porque, assim, falando um pouco sobre isso também, a gente sempre fala que a gente tem que ter o cuidado, né, de saber qual é o perfil do aluno, para a gente não ensinar apenas uma matemática que está longe da realidade deles, né? E aí vem esses diferentes contextos, que viriam a comunidade ribeirinha, os povos indígenas, enfim. O senhor acha que é necessário ter esse olhar para fora desses contextos? Porque eu vejo, assim, a gente se preocupando vamos supor, os povos indígenas, vamos trazer um olhar desses povos na cultura deles. Mas é necessário também, eu aqui em BH, em Minas Gerais, ter esse olhar, os alunos daqui terem esse olhar, e como que ficaria isso? Ou o senhor acha que confunde? Como que o senhor acha que deveria ser essa abordagem? Bom, eu acho que depende da perspectiva de qual é a finalidade que se quer com relação do porquê fazer uso desses contextos, né? Por exemplo, eu acho que a gente pode discutir relações étnico-raciais numa aula de matemática, por exemplo, fazendo a exploração de determinadas práticas etnomatemáticas que são desenvolvidas por esses grupos, né? A ideia não é a gente pegar as discussões e as práticas etnomatemáticas que são mobilizadas por esses grupos, como, por exemplo, o indígena, e querer colocar elas diariamente nessa aula de matemática num contexto urbano, mas é permitir que eu desenvolva, consiga discorrer questões sobre respeito à diferença, à diversidade, etc., tratando de um conteúdo de matemática que pode fazer essa correlação. Então, acho que esse é um fator, né, que é importante ser pontuado, né? E como eu disse, dentro dos cursos de formações, a gente precisa também perceber, e aí, só abrir um parêntese, e a ideia também não é mostrar que fez a contextualização, quando eu digo assim, João pescou 10 peixes e vendeu 2 peixes por 5 quilo do peixe a R$ 5. Isso não é contextualização. A gente não está contextualizando modos de vida ribeirinha só porque eu coloquei um peixe ali dentro de uma questão matemática qualquer avulsa, né? Isso é uma outra história. Mas dentro dos cursos de formações, a gente também precisa pensar que essas questões relacionadas aos distintos grupos, elas precisam compor o processo de formação, porque a gente também pode, como professor, pode trabalhar numa escola periférica, por exemplo. Né? Quem é a pessoa que frequenta a escola periférica? O filho do pedreiro, o filho do carpinteiro, da dona de casa, da doméstica, etc. Mas como é que eu consigo mobilizar os saberes que são oriundos desses grupos também? E aí a gente não está falando de um grupo étnico específico, como ribeirinho, quilombola, etc. Está falando de um grupo urbano também que mobiliza outras racionalidades matemáticas. Né? Então, acho que a gente precisa primeiramente pensar qual é a finalidade. Né? Por que eu preciso inserir uma discussão sobre questões indígenas, por exemplo? Vamos pensar que a gente pode discutir lá a Semana do Índio, que a gente tem, ou a Semana do Indígena, né, que a gente tem na escola, pelo prisma da matemática, tratando de conteúdos que podem ter correlação com a matemática indígena. Né? Acho que seria uma abordagem que pode ser interessante, né? Mostrar para os alunos que os indígenas que moram em diversas comunidades indígenas, povos indígenas do Brasil, né, mobilizam também as suas racionalidades matemáticas, né, que têm essas semelhanças de famílias com a que é praticada na matemática escolar. Né? Não é repito, não é mostrar que a deles é mais certa, mais correta e vice-versa, mas é mostrar outras possibilidades, outras racionalidades. Excelente, muito obrigada, professor.
Lohane, pode ficar à vontade. Primeiramente, né, parabéns, professor, pela apresentação, né, fico muito agradecida, eu estou na organização, né, de senhor ter aceitado o nosso convite, foi muito incrível, mas indo para a pergunta, a gente discute muito, né, durante a graduação sobre a EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre ela no contexto dos ribeirinhos, por favor? Uhum. E eu vou acrescentar mais, a gente precisa discutir a educação dos jovens, dos adultos e dos idosos, tá? Que é um campo que a gente precisa dar conta na perspectiva da etnomatemática, porque vou dizer que os idosos, eles estão sendo aquela história de já não são mais úteis, né? Muitos olham como não sendo mais úteis. E que eles precisam se adaptar a essas mudanças. E aí, por vezes, eles deixam de praticar as suas atividades, as suas etnomatemáticas que desenvolveu e acabam, por vezes, desenvolvendo outras também, né? Então, vamos olhar também para os idosos. No contexto ribeirinho, daqui da região, a gente não tem, pelo menos dentro da escola que eu trabalhei, uma educação específica e das comunidades que eu conheço, com exceção de uma, para a educação de jovens e adultos. Isso a gente não tem visualizado. O que eu acompanhei foi um projeto específico da universidade, que era a formação de professores em nível médio, não era nem nível superior, destinados a pessoas que moram no Xingu e seus afluentes, e que muitos deles não tinham sequer um ensino fundamental. Então, a universidade teve que, primeiro, certificar esses alunos com o nível fundamental, para que depois eles entrassem no nível médio. E a gente tem agora, por exemplo, tem um professor que é amigo pessoal meu, que está fazendo mestrado na Federal do Rio Grande do Norte, que a dissertação dele é sobre, por exemplo, a extração da castanha, extração e comercialização da castanha do Pará, que alguns podem conhecer como castanha do Brasil, pelos extrativistas, ou seja, pelos idosos, né, ou pelos adultos e idosos, né? Claro que alguns jovens participam desse processo. E essa ideia surgiu a partir da imersão nossa dentro do projeto nas reservas extrativistas que tem aqui no Rio Xingu, eram 3. Então, dentro dessas reservas, dessas comunidades, o grau de distorção, seriedade é muito grande. E muitos idosos não sabem ler. Muitos adultos não sabem ler ainda. Então, quando a gente, por exemplo, inseriu dentro dessas reservas extrativistas para querer formar eles em nível médio magistério, porque lá era muito difícil conseguir professor para chegar até essas comunidades, então o ideal seria, então, formar os professores que são de lá mesmo. Então, a universidade se propôs, conseguiu aprovar um projeto junto ao Ministério da Educação para fazer essa formação lá. Só que aí, quando foi se fazer o levantamento, a pesquisa de como aconteceria, etc., observou-se que grande parte dos alunos, das pessoas que tinham potencialidade para fazer o curso, não tinham sequer o ensino fundamental. Então, primeiro teve que certificar eles em nível fundamental, para depois em nível médio. E aí eu fui dar aula, a gente precisa ficar em regime de alternância, que a gente chama de tempo escola, tempo comunidade, porque para a gente chegar no local, por exemplo, que eu fui dar aula, para a gente chegar até lá, são 5 dias viajando no Rio, subindo o Rio. Então, são comunidades extremamente isoladas. Vocês devem ter visto o mapa, o último mapa de Altamira, que ele vai bem de cima do estado e faz divisa com Mato Grosso, né? Então, o Rio, ele acompanha tudo isso, porque o Rio Xingu começa no Mato Grosso. E aí a gente precisa ficar um certo tempo lá. Eu fiquei 45 dias para dar aula de matemática com toda a equipe de professores, porque era períodos que a gente ficava. E a ideia era fazer essa relação desses modos de vida que esses adultos mobilizavam dentro daquele contexto, para tentar fazer essa possível tradução com o conteúdo da matemática escolar, como forma de contextualizar efetivamente, né, esse conteúdo da matemática escolar com aqueles que teriam possíveis relações com a prática que eles desenvolvem. Então, a pesca é uma delas,
A questão, por exemplo, da caça também é uma, porque eles consomem muitos animais silvestres, é da cultura deles consumirem esses animais, saírem para caçar à noite, as técnicas que eles utilizam para fazer essas caças, etc. E também eles desenvolvem a questão da extração da castanha, da coleta, da comercialização dessa castanha. Então, como que isso desencadeou? Nesse caso específico desse professor que está fazendo o mestrado, ele está tratando do processo desde da coleta, da escolha do espaço, porque a castanheira, não sei se vocês sabem, ela é uma árvore muito grande, ela dá muitos frutos, e o ouriço dela é muito pesado, quando cai aleatoriamente, ninguém sobe na árvore para extrair, ela cai conforme o seu tempo, e eles têm toda uma técnica de fazer essa coleta, de mapear, de fazer um mapeamento dessas árvores, de ter esse cuidado, porque é no período do inverno amazônico, em janeiro, fevereiro, que tem muita chuva, e volta e meia dá algum temporal muito forte, então eles precisam, às vezes, ficar 5, 6 dias na mata, às vezes muito mais do que isso, fazendo essa coleta, porque também é muito pesado, enfim. Mas em termos de ofertas da educação de jovens e adultos dentro desse contexto ribeirinho, ela é muito limitada, assim, isso é quase que inexistente, eu diria. Eu não posso te dizer com precisão quantas turmas existem da educação de jovens e adultos, mas ela é muito limitada. Só para você ter ideia, na cidade de Altamira, que é a sede da cidade, a gente tem apenas 2 escolas que ofertam educação de jovens e adultos. E é uma cidade grande, assim, de médio porte, entendeu? Então, para você ver que se na cidade a gente tem essas limitações, você imagina como não é isso na área rural. Tá? Uma pena. Pessoal, a gente já vai passar, né, para as partes finais. Eu ia falar porque não temos perguntas. Rodrigo, pode ficar à vontade. Não é pergunta, é só para dizer que foi uma palestra muito boa. E foi uma palestra que se adequou com alguns eixos da minha região também. Como eu moro na região perto de Altamira, tem algumas coisas que falam assim que ficou bem semelhante com o que a gente já viveu e ainda vive, é claro, né? Porque os nossos pais ainda continuam lá, a gente saiu para estudar, mas ainda continua lá. E acho que compartilhar um pouco dos medos que a gente tem em relação à graduação, que a gente está para se formar também. E um dos medos é esse, de a gente chegar a ter a oportunidade de ir para uma localidade assim, e como a gente adequar nosso conhecimento com a maneira de passar esse conhecimento para essas pessoas, sabe? Porque eu tenho muito medo se, tipo, o meu vocabulário, a forma de eu falar, tudo para se adequar para um melhor entendimento de um aluno, entendeu? Dessas determinadas localidades. E é tipo isso, tipo, eu gostei muito da palestra e compartilhando dos meus medos mesmo, de chegar, tipo, numa localidade, numa aldeia, igual no meu caso, que era bem no interior, mesmo na zona rural, tipo, quilômetros para tu chegar, e tanto que tinha uma escola localizada na zona rural, porque para tu vir para a cidade seria contramão, então teria uma escola na zona rural mesmo, e essas maneiras. Ok, Rodrigo, qual que é o local que você é? Brasil Novo. É vizinho aqui da gente. Sim. É porque também tem que, só para esclarecer, aqui em Altamira, na UFPA, a gente não tem o curso de licenciatura em matemática, infelizmente. A gente tem só na estadual, né, que eu acho que... Estadual professor. Exatamente, que é onde o Rodrigo deve fazer, na estadual do Pará. Aí, a gente tem... Eu, particularmente, tenho dificuldade de dialogar sobre etnomatemática com outros pares aqui, porque não tenho um curso de matemática e eu sou o único professor de matemática em todo o campus, apesar de a gente ser 150 professores. Mas, assim, eu fico muito feliz em iniciativas como o PET, daí da UFU, porque o Etnopet, eu já achei interessante pelo nome, né? Então, isso já demarca muito os professores que constituem o quadro de professores do curso, porque também a gente vai ocupando o espaço aos poucos, né? Acho que isso que é bem interessante, né? Dentro desse cenário todo que a gente já visualizou aí. Alguém levantou a mão aí. Sim, Jaqueline, pode ficar à vontade. Boa tarde, meu nome é Jaqueline. Eu
achei muito legal a palestra, gostei do que o professor falou, sobre essa questão da matemática, né, também nas comunidades, assim, além não só pensando na questão dos grupos ribeirinhos, né, mas é que eu também faço parte de um projeto que trabalha aqui com matemática nas comunidades, principalmente nas escolas, assim, que tem um baixo IDEB, né, nas comunidades mais carentes, tudo mais, de escolas públicas. E é uma pergunta, na verdade, para fazer para o professor, assim, que no caso, esse projeto que a gente fez foi baseado nessa questão, do pessoal perguntar por que aprender matemática, né, porque, para que eu preciso de matemática, por que eu preciso, né, entender essas fórmulas, no que eu vou usar isso na minha vida? Então, a pergunta é, se em algum momento o professor, assim, pessoal que trabalha, ouviu isso da comunidade ribeirinha, no caso, se em algum momento os alunos questionaram do porquê tá aprendendo aquilo ali. Eu sei que, né, a ideia da Etnopet é levar a matemática nesse contexto, né, mas se em algum momento os alunos, né, tiveram esse questionamento, fizeram esse questionamento para os professores, né, para ti, professor, no caso. Certo. Então, é bem interessante a gente visualizar que a lógica é de que eles precisam aprender para eles não serem enganados. Então, isso para eles é muito claro. E os pais incentivam exatamente isso. A gente observou muito que ir para a escola para aprender é como forma, como eu disse, de resistir, porque eu preciso também conhecer o mínimo do dominador, né? Do que Michel Foucault chama de do dominador, do conhecimento dominante, né? Então, eu conhecendo o saber do dominador, do conhecimento dominante, eu tenho possibilidade de ir para o enfrentamento, tá? E aí, eu não tive nenhuma abordagem das crianças, muito pelo contrário, quando eu tratava de questões relacionadas a pescas, que por vezes eu sentia que ficava enfadônico, inclusive, as crianças, uma das crianças duas vezes, ou duas crianças, eu não lembro exatamente, perguntavam assim, professor, quando é que a gente vai aprender matemática de verdade? Porque, assim, tratar exclusivamente das questões culturais, quase que sempre, ou muito recorrente, era também, para ela, já vai chegando num limite, vamos assim dizer. Então, elas queriam também saber matemática, isso, assim, era muito latente deles, né, de saber matemática, como elas disseram de verdade, né, porque parecia que aquilo que elas já faziam, e aí uma delas, elas diz exatamente isso, porque isso eu já sei fazer, eu já aprendi a fazer, já sei como é que faz, eu quero saber outra coisa, eu quero saber matemática de verdade. Então, assim, o incentivo para estudar, para estar na escola, a luta pela escola, ela é tão latente, permanente, que as crianças se sentem envolvidas nisso, né? Mesmo que não seja, olha, tu tens que aprender, em geral, a narrativa dos pais é essa, tu tem que aprender para tu ser gente, para tu ser alguém na vida, para tu não ser como eu, entendeu? Então, isso a gente ouve muito, e as crianças crescem com essa narrativa, ouvindo exatamente isso. Então, elas querem aprender, inclusive, a matemática de verdade, como eles falam. Obrigada. É que eu vi que é bem diferente daqui, né, do pensamento, né, do pessoal, pelo menos da nossa sociedade, né, tem muitos alunos, a gente ouve, para que eu preciso, né, aprender essas fórmulas, e aí, no caso, é o contrário. Porque, em geral, a gente tem ensinado na escola apenas a perspectiva abstrata da decoração, das fórmulas, da ideia da neutralidade da matemática. Infelizmente, a gente tem ensinado muito isso na escola. E aí tu não consegues perceber, ter relação, ou visualizar a relação entre esse conteúdo matemático que tu aprende na escola com os modos de vida, com as coisas que estão acontecendo fora disso. Então, se tu não consegues perceber a relação, por que efetivamente que eu vou manifestar algum interesse? Não faz sentido eu aprender algo que aparentemente não tem aplicabilidade, vamos assim dizer, né? Jaqueline, por gentileza, de que local você é? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, ok. Seja bem-vinda, tá? Obrigada.
Bom, professor, acho que agora a gente pode encaminhar para o final. Se o senhor quiser fazer as suas considerações para finalizarmos. O áudio está desligado. Ok, obrigado. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, né, feito pelo PET, da UFU. A gente se conheceu também em um evento virtual que eu estava participando, e daí as meninas mandaram um e-mail para mim, me convidando e tal, a gente marcou uma conversa no Google Meet, né, para a gente estreitar melhor a ideia, e eu fiquei muito feliz em saber, porque, como eu disse inicialmente, né, das coisas que a pandemia nos trouxe foi fazer essas aproximações mesmo que virtual. Então, as meninas tomaram conhecimento daquilo que a gente pesquisa e tal, a partir do Encontro Paraense de Etnomatemática, que eu acho que é o único estado que deve fazer um encontro específico de etno, nesse formato. Inclusive, foi onde eu tive a primeira vez contato com a etnomatemática, em 2009, foi nesse Encontro Paraense que a gente faz. E aí as meninas acompanharam uma conferência que a gente fez e o contato foi estabelecido. Então, muito obrigada, acho que é uma coisa boa dessa história toda. Eu agradeço muito, foi muito lisonjeada. É claro que eu apresentei aqui recortes da tese, porque a tese é uma coisa muito mais densa, muito mais longa, e algumas coisas a gente pode fazer outras discussões no outro momento, num outro contexto também, mas passando por essa perspectiva. Eu não me ative, por exemplo, a discutir questões conceituais do que é etnomatemática, por exemplo, porque, como o evento do PET já vem sendo reformulado, já vem sendo feito várias vezes, eu recomendo às pessoas que, porventura, não tenham ainda essa ideia elementar do que é, ou que ainda têm algumas dúvidas, é provável que dentro do próprio canal do YouTube do PET tenha alguma apresentação, alguma coisa desse tipo. Então, fica como recomendação. Então, eu não me ative a essa discussão por pensar um pouco já por esse viés, né? Claro, também, se eu fosse pegar a minha pesquisa do mestrado, ela é já também bem diferente da abordagem do doutorado. Eu até pensei se valeria a pena fazer o misto, de fazer como eu apresentei no Encontro Paraense de Etno, mas como também essa apresentação está disponível no canal do evento, que eu posso, talvez, disponibilizar o link, eu vou até procurar aqui rapidinho, né, para ver se eu acho, que é para mostrar para vocês, e aí vocês podem, de repente, visualizar, porque lá eu faço uma contextualização tanto da pesquisa do mestrado, quanto do doutorado também, né, uma coisa mais ampliada, e também tem outros professores que compuseram essa mesa, que também apresentaram um pouco das suas pesquisas, e ficou um diálogo bem interessante, tá? No mais, eu quero agradecer muito ao convite, à atenção que foi dispensado para esse momento, tá? Eu acho muito importante que a gente tenha essa possibilidade de falar, né, quem somos, de onde somos, e onde estamos também, porque ouve-se falar muito de Amazônia, né, vocês devem ouvir, mas pouca gente efetivamente sabe o que é, porque nem todo mundo vem aqui, né? Geralmente se ouve falar por terceiros, né? Então, a gente que é amazônida, a gente tem muito o que dizer, porque mesmo sendo Amazônia, no geral, a gente tem dentro de nós mesmos muitas Amazônias, tá? Muitas Amazônias distintas. Então, muito obrigado, eu estou à disposição para outros momentos, eu espero que, de fato, tenha sido muito enriquecedor. Estou muito agradecido, muito feliz, inclusive. Bom, professor, em nome do PET, Matemática Pontal, eu agradeço muito por ter aceitado o convite para ministrar aqui a nossa quarta e última rede de conversa do projeto, e também agradeço a participação de todos presentes. Porém, continue acompanhando, né, as nossas atividades, as nossas ações, porque mais para frente teremos novidades ainda do projeto Etnopetmate. Aproveitando, né, eu convido a todos vocês para a próxima atividade do PET Matemática Pontal, que será um minicurso de aperfeiçoamento com o tema Introdução ao LaTeX. No próximo sábado, dia 2/10, né, às 15 horas. O link está aqui no chat, aí vocês podem entrar para fazer suas inscrições, e não se esqueçam de assinar a lista de presença da atividade para receber o certificado. Bom, é isso, agradeço novamente a todos, agradeço muito o professor Marcos, foi, assim, maravilhosa essa tarde, muito enriquecedora mesmo.
É isso, boa tarde a todos e até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado. Beatriz, eles estão pedindo o link aí da chamada, da presença. Vou repostar agora, não sai ainda não. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigada.